Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha. Exclusivo, iFood compra 3 empresas de gestão e avança pelo salão dos restaurantes. Com a perda dos contratos de exclusividade com as grandes redes via CAD e também a sinalização de mercado que a Meituan vai entrar no segmento de delivery de restaurantes, a competição vai ficar cada vez mais difícil. Como que o iFood está se preparando estrategicamente para manter a sua vantagem competitiva? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos relembrar como que o iFood venceu a primeira guerra de preços nesse segmento de entrega de restaurantes. E primeira por quê? Porque aparentemente os concorrentes vão fazer uma nova guerra de preço para tentar roubar a market share do iFood, mas ele está muito mais bem preparado agora do que estava no passado. Vamos entender a primeira guerra de preço. Como a gente sabe, o iFood ele foi a empresa que conseguiu consolidar esse segmento de entrega de restaurante muito mais rápido que os concorrentes. Algumas pesquisas de mercado falam que a empresa tem 80% desse segmento. E aí ela começou a exercer a sua vantagem competitiva pela escala que ela tem superior aos seus concorrentes e foi segurando essa participação mesmo com uma guerra de preço muito forte em relação aos seus principais concorrentes. E aí os concorrentes começaram a desistir. O primeiro foi o Uber no dia 6 de janeiro de 2022. Exclusivo, Uber Eats desiste de restaurantes, foco será corner shop e entregas B2B. O Uber, ele estava se reestruturando no mundo inteiro e começou a sair de mercados onde ele não ia conseguir ter vantagem competitiva. Como as barreiras de entrada que o iFood criou aqui no Brasil estavam muito altas, ele percebeu que aqui no Brasil essa parte de entrega vai ficar com o iFood, ele ia focar na parte de entrega de supermercado, farmácia, entre outras operações. Desistiu. A Rappi, ela também desistiu, mas ela não desistiu de uma forma completa que nem o Uber. Ela começou a reduzir bastante a participação de entrega de restaurantes aqui no Brasil, mas ela foi e entrou com um pedido no CAD para quebrar os contratos de exclusividade que o iFood tinha estabelecido com os grandes concorrentes, com os grandes restaurantes, que isso criava uma barreira de entrada muito forte. No dia 22 de agosto de 2022, Rappi sobe o tom em denúncia contra o iFood no CAD. E ela foi bem sucedida. Tanto é que no dia 8 de fevereiro de 2023, CAD restringe exclusividade no iFood, Rappi comemora. Ou seja, conseguiu diminuir um pouco das barreiras de entrada que o iFood tinha conseguido criar com os contratos de exclusividade com as grandes redes. Só que mesmo assim, o 99, que já tinha sofrido bastante com essa guerra de preço, também desistiu. Então, no dia 17 de março de 2023, 99 Food encerra operações em abril e delivery de comida perde mais um concorrente. Então, o iFood, nesse momento, venceu a primeira guerra de preços, se saiu vencedor aí dentro do segmento de entrega de restaurantes. Só que o iFood já tinha percebido que essas barreiras de entrada, principalmente via contratos de exclusividade, elas iam ser baixadas, e de fato aconteceu, e ela não poderia depender só da operação de entrega de restaurantes, porque mais cedo ou mais tarde ia entrar mais concorrentes e ela tinha que entrar numa nova guerra de preço, e obviamente isso daí ia ser muito ruim para a rentabilidade da operação. O que o iFood foi fazendo em paralelo a essa guerra de preço? Se defendeu muito bem no segmento e foi por uma estratégia de diversificação e criação de ecossistema. Como que começou isso daqui? Vamos lá? No dia 15 de junho de 2021, a iFood investe no mercado de benefícios e lança o próprio Vale Refeição e Vale Alimentação. Então já começou a agregar bastante valor para o cliente, que é o principal driver aí da criação do ecossistema de entrega de restaurantes. Depois, no dia 26 de 7 de 2022, a iFood investe em startup Anotaí, de tecnologia para pedidos por WhatsApp. Então começou a agregar valor para os restaurantes, dando um serviço de coleta desses pedidos via WhatsApp. Foi a primeira incursão do iFood para tentar agregar bastante valor para os restaurantes. Depois, no dia 20 de junho de 2024, a iFood lança seu banco digital para se consolidar como banco de restaurantes. Ou seja, dado que você já tem uma
uma capilaridade gigantesca de restaurante e capital de giro é sempre um problema quando você toca uma operação de food services, ele começou a ver que, dado que ele já tem um monte de restaurante na sua base, seria importante começar a oferecer crédito também para conseguir facilitar a vida dos principais restaurantes. Então começa a agregação mais forte de valor em uma parte aqui do ecossistema que são os restaurantes. Que mais? No dia 25 de setembro de 2024, a iFood expande serviços para atendimento em salão com totens de pedido. Foi criado aqui o iFood Pago. E aí aqueles totens para você fazer o pedido já seria o próprio iFood que iria fornecer isso para os restaurantes, aumentando ainda mais o valor entregue para os restaurantes que são os parceiros aqui do ecossistema, né? No dia 25 de outubro de 2024, a iFood compra a fatia da Shopper e entra com força na briga do segmento supermercado online. Ou seja, já tinha uma participação muito grande na parte de entrega de supermercado, hipermercado e também farmácias. Agora ele entra com uma participação na Shopper para conseguir dar uma verticalizada nesse segmento e ganhar também mais capilaridade em outros braços que não são só focados ali em entrega de restaurantes. Que mais? E no dia 14 de novembro de 2024, a iFood lança software de gestão de restaurantes dentro do iFood Pago. Então, provavelmente, eles já tinham um desenvolvimento interno de um software de gestão, juntaram com algumas coisas que foram adquiridas lá do Anotaí, integrou a solução por completo, criou o iFood Pago e aí começou a atuar em software de gestão. Por que software de gestão é importante para a estratégia de ecossistema? Bom, o software de gestão ele é muito bom porque você tem os pedidos integrados com o salão, ou seja, você tem um pezinho no offline e também com a integração com a cozinha dos restaurantes. Ou seja, aumenta bastante a produtividade dos restaurantes, isso obviamente é agregação de valor para os restaurantes na veia, e também você tem o controle do fluxo financeiro dos restaurantes. E por que isso é importante? Porque aí você tem bastante dado para conseguir impulsionar o lado de crédito que foi criado no iFood também. Muito melhor, porque você tem muito mais dado, do que uma operação de crédito via banco. Você tem todo o fluxo financeiro e de pedidos ali dos seus restaurantes, você consegue fazer uma análise de crédito e risco dessas operações de crédito de uma forma muito melhor. Então, a estratégia estava toda montada. E com essa estratégia, o iFood chegou num patamar muito grande de pedidos mensais em outubro de 2024. O iFood chegou a 100 milhões de pedidos no mês, o CEO diz porque é só o começo. Então o iFood ele criou, com essa estratégia de ecossistema, uma barreira de entrada muito grande para novos concorrentes de mercado. E aconteceu? Aconteceu, pessoal. No dia 4 de abril de 2025, exclusivo, gigante chinesa de delivery Meituan prepara operação no Brasil para enfrentar o iFood. Eu fiz um BTC News falando sobre esse anúncio de mercado e falando que o iFood estava muito bem preparado. Agora eu detalhei para vocês qual foi toda a preparação estratégica do iFood, já aguardando aí a entrada de novos concorrentes. E aí o que aconteceu? Dado que a Meituan entrou, uma outra empresa que tem um controlador chinês também se animou a começar a voltar a esse segmento que tinha desistido em 2023. No dia 16 de abril de 2025, ou seja, alguns dias depois, 99 Food volta ao Brasil e reacende competição no mercado de delivery. E aí o que vai acontecer? Essas empresas elas estão voltando, principalmente porque as barreiras de entrada nos contratos de exclusividade baixaram bastante e a Meituan ela tem bastante bala para queimar para tentar roubar um pouco de market share ali do iFood. Só que existe um ponto fundamental. Vai acontecer a mesma guerra de preço que aconteceu lá atrás, dando bastante cupom para os clientes gastarem, tal, ou seja, financiando o crescimento das operações? Vai, só que de uma forma diferente. O que vai acontecer? No dia 29 de abril de 2025, a 99 Food zera a taxa de restaurantes por 2 anos contra o monopólio do delivery. Então, para você conseguir fazer a sua plataforma ser interessante, obviamente tem que ter bastante restaurante lá. E aí, o que o 99 Food vai fazer? Provavelmente ele vai fazer um teste para saber se os restaurantes topam entrar na plataforma do 99 Food, zerando essa taxa por 2 anos. Olha que coisa. Então é guerra de preço, só que agora voltada para a parte de restaurantes. E sabe o que aconteceu?
A Rappi, ela também anunciou a mesma estratégia. Rappi também vai zerar suas taxas de intermediação. Isso vai ser anunciado no dia 5 de maio. Eu estou gravando, obviamente, um pouco antes, né? Então, vocês já perceberam que os concorrentes vão entrar no mercado com guerra de preço, só que agora no outro lado do ecossistema, no lado dos restaurantes. E como que o iFood vai se defender? Ele vai se defender nos outros dois pontos do ecossistema. No primeiro, ele vai aumentar bastante as barreiras de entrada com os entregadores. Notícia do dia 29 de 4 de 2025. A iFood divulga aumento no valor mínimo das entregas a partir de junho. Ou seja, está aumentando o valor mínimo das entregas para todos os entregadores para você impor uma barreira de entrada, ou seja, um prejuízo ainda maior para os concorrentes, porque se eles já estão zerando a taxa com o restaurante, eles têm que recompor essa guerra de preço, essa margem apertada ali do ecossistema com a parte de entrega. Se a parte de entrega agora está um pouco mais cara porque o iFood está pagando mais, para você roubar entregador do iFood, você vai ter que pagar mais do que o iFood está pagando. Então você está aumentando as barreiras de entrada em outros pontos do ecossistema e eles não vão entrar em guerra de preço com os restaurantes. Por quê? Porque eles vão com uma estratégia de agregação de valor ainda maior. E agora a gente entra na notícia principal para entender como que essas aquisições de sistemas vai integrar essa vantagem competitiva, se diferenciando da guerra de preço com os restaurantes. Vamos ler essa notícia de perto, pessoal. Então vamos lá. Maior plataforma de delivery do país, o iFood acaba de dar mais um passo, ou três de uma vez, em sua estratégia de ampliar a sua posição de mercado alimentar, com a aquisição de operação de 3 empresas que oferecem sistema de gestão para restaurantes, a OptDV, a Saipos e a 3S Checkout. O movimento ao qual o Bloomberg Linha teve acesso de forma exclusiva representa um ganho de relevância no salão dos estabelecimentos e um impulso para a conexão em várias pontas da cadeia de negócios. Isso daqui é interessante por quê? Por que o iFood teve que comprar essas empresas ao invés de tentar roubar o market share dessas empresas, já que ela já tem um sistema dentro de casa? Porque sistemas, pessoal, ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você tem um alto sweet cost com o restaurante, ou seja, quando o restaurante ele decide usar um sistema, ele vai desenhar todos os seus processos em cima do sistema que ele tem. Para você conseguir mudar de sistema, você eventualmente vai ter que redesenhar alguns processos que já estão sendo executados de forma eficiente. Então você tem um custo de mudança muito alto para você mudar de sistema. Então essa é uma das vantagens de sistema. Você aumenta bastante o custo de mudança e o cliente ele fica com você por muito mais tempo, gerando uma receita recorrente. Qual que é a desvantagem? A desvantagem no caso do iFood é que se você já tem um alto sweet cost dos seus clientes, se você quer roubar cliente dos concorrentes, você vai ter dificuldade, porque os concorrentes também têm um alto sweet cost com os seus clientes atuais, então é muito difícil você roubar esse cliente que usa um sistema dessas 3 empresas e migrar isso para o sistema do iFood. Então a forma mais eficiente para você aumentar o seu market share é fazendo aquisição. E foi exatamente isso que o iFood fez. Vamos continuar aqui. No ano passado, o iFood anunciou a vertical iFood Salão, com totens para pedidos e lançamento de maquininha própria, a Maquinona, com uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente, CRM. As vendas nos espaços físicos de bares e restaurantes representam 66,5% da receita dos estabelecimentos do país, de acordo com o dado da consultoria Euromonitor International. O delivery fica com os 33,5% restante. Então, vocês já viram, na hora que você começa a ter um pé no salão de venda dos restaurantes, você abre um addressable market 2 vezes maior que a parte de delivery. Aqui no Brasil, segundo a Euromonitor, sensacional. Então, vamos continuar aqui. O principal valor estratégico, porém, está em quanto a divisão de negócios pode agregar na tese de ecossistema, ao fornecer mais informações e possibilidades de integração. A expectativa é que esse multiplicador abranja 80% da base de restaurantes, atualmente em 380 mil. É restaurante pra caramba, né? Abre aspas. Por exemplo, nós batemos esse mês 130 milhões de reais em empréstimos para restaurantes, com um prazo médio de 18 meses. Não existe no Brasil ninguém com oferta para pequenos e médios restaurantes que empresta essa volumetria mensal em um prazo desses, afirmou Barreto, que é o CEO da empresa. Abre aspas. Fazemos isso porque, com a integração online e offline, enxergamos melhor o restaurante. Apesar de não dispor de uma boa leitura do risco financeiro, eu tenho uma boa leitura operacional
operacional. E é aquele negócio que eu falei para vocês. Se você tem todo o fluxo operacional da empresa e o fluxo financeiro, você tem mais informação que qualquer banco no mundo aí inteiro que empresta dinheiro para restaurante, para você conseguir calibrar melhor o risco do empréstimo e, obviamente, ter rentabilidade nessa operação. O anúncio das transações ocorre em um momento em que o mercado de delivery recebe as notícias de novas plataformas, como o potencial desembarque da chinesa Meituan e o retorno do 99 Food, como eu mostrei para vocês, né? Vamos lá. Cada uma das 3 operações adquiridas dialoga com um perfil diferente de restaurantes. A porto-alegrense OpDV, com foco em estabelecimentos menores, será integrada à Notaí, plataforma de pedidos por WhatsApp adquirida pelo iFood em 2022 e que conta hoje com mais de 70 mil restaurantes conectados. Olha que coisa. Também gaúcha, a Saipos, de São Leopoldo, ficará com a sua base de restaurantes com um nível intermediário de demanda, enquanto a paulista 3S Checkout se enquadra no último estágio, as grandes contas. Então, cada aquisição foi para um segmento, né? Pequenas e médias, intermediário e o high-end. A carteira de clientes inclui uma base com nomes como Companhia Tradicional do Comércio, dona da Astor, Pirajá, Brás e Lanchonete da Cidade, Burger King e Haskell. Então são clientes interessantes, né? Segundo informações da Euromonitor, a indústria de food services brasileira é feita, sobretudo, por pequenos negócios e empresas familiares, que representa 91% de toda a cadeia. Apenas 9% de algumas redes com 10 ou mais estabelecimentos, que é onde as barreiras de entrada baixaram com os acordos de longo prazo. De acordo com Thiago Silva, diretor de inovação e M&A do iFood, a decisão de trazer as plataformas de software para dentro de casa foi motivada pela visão de que o mercado é muito fragmentado e carente de opções. Então o iFood vai conseguir expandir bastante essa parte de sistemas. A estimativa dentro do iFood é que apenas 30% dos estabelecimentos brasileiros fazem uso de sistema de gestão nas suas operações, enquanto os demais se desdobram entre anotações e cadernos e planilhas. Então, é um mercado que ainda não adotou muito tecnologia. Nas 3 aquisições, as operações continuarão independentes de acordo com a iFood e manterão autonomia para a oferta de serviços e produtos, incluindo a integração com plataformas concorrentes. A principal mudança ocorrerá na OptDV, que será imediatamente integrada à Notaí, que atua com estrutura independente do iFood. A incorporação da Notaí, inclusive, será o modelo a ser seguido nas novas transações, com manutenção da marca e das operações separadas, reduzindo, obviamente, o risco, principalmente regulatório do mercado, né? Vamos lá. As 3 empresas já trabalhavam como parceiras do iFood e estavam bem posicionadas como integradoras. Então o iFood já tinha contato com essas 3 empresas e aí teve tempo para saber se as empresas eram bem geridas ou não e se os sistemas são bons para você conseguir integrar na operação principal do iFood. A decisão de compra internamente chamada de investimento busca acelerar o potencial de escala desses negócios e do próprio iFood nos espaços físicos. Abre aspas. Nós iremos ajudar no topo do funil, a partir da geração de leads para dentro do restaurante. E na conversão, na hora em que monto uma boa estrutura de pedidos que seja o mais fácil possível, inclusive, pagamentos é algo que vai entrar dentro desta estrutura de Civiana, fecha aspas. Abre aspas. E, terceiro, é a forma como eu garanto que toda essa venda gere lucro, dado que apoio o restaurante a fazer uma boa gestão de inventário, fecha aspas, que é a parte de gestão de estoque. No universo do iFood, que usa o termo jet ski para novos projetos que coloca em campo para teste, o salão começa a ganhar outro patamar e a se transformar a uma lancha, dentro de um negócio que cresceu 22% e fechou 2024 com 1,2 bilhão de dólares de receita, excluindo fusões e aquisições. O lucro operacional da empresa aumentou 249% em moeda local e fechou em 96 milhões de dólares. Qual que é o ponto fundamental aqui, pessoal? A aquisição, em termos de tese, faz muito sentido, como eu já expliquei para vocês. Só que algumas empresas, elas fazem a estrutura da operação de forma incorreta.
Como eu ensino nos cursos do Strategy Finance Program, para você conseguir usar o ativo estratégico dentro da sua operação, você tem que ter controle integral. Semana passada eu falei de um erro que a Stone cometeu tentando fazer o processo de verticalização com o Banco Inter, comprando participação, ou seja, ações do Banco Inter no mercado. Se você só compra ações, você não consegue comandar a estratégia entre Banco Inter e Stone porque eles têm sócios separados. Será que o iFood fez essa transação de forma correta? Vamos ver? Então vamos lá. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o setor movimenta 455 bilhões de reais no ano passado. A chegada das 3 novas companhias à plataforma do iFood vai permitir uma imersão ainda maior na cozinha dos negócios, com módulos que vão desde o controle do atendimento no salão à gestão de estoque, de inventário, do fluxo de vendas e de informações financeiras. Os acordos foram fechados com a aquisição de 100% da operação e os fundadores continuarão no comando dos negócios. Os valores não foram revelados. Então, pessoal, o iFood, ele tem uma visão estratégica muito bem definida e faz as operações também de forma correta. Para você conseguir usar os ativos adquiridos de forma estratégica, você tem que ter controle total sobre eles. Compraram 100% da operação e agora eles vão conseguir fazer o que eles quiserem. Eles podem abrir mão de margem, oferecendo o sistema com preço mais baixo para os estabelecimentos, porque ele consegue recuperar essa margem com a parte de delivery ou com outras agregações de valor, como crédito, o software de gestão ali no meio de pagamento, entre outras coisas que você consegue fazer. Será que a Mentuan, 99 e outras empresas que virão vão ter essa verticalização e vai conseguir trabalhar com margem em um produto porque você recupera em outro? Provavelmente não, porque eles não têm todo esse ecossistema desenhado. Então o iFood, ele tem vantagens competitivas e vai conseguir segurar a entrada desses novos concorrentes? Se continuar executando a estratégia do jeito que vem executando nos últimos tempos, com certeza sim. E é por isso que eu gosto bastante do iFood e dou os parabéns aí pro Diego Barreto, porque eu já tinha essa informação que o iFood ia fazer essas aquisições de forma antecipada, eu só não sabia como que ele ia fazer. E ele fez da forma correta, comprando 100%. Então, queria até mandar um abraço aí para os alunos do último Strategy Finance Program, que terminou semana passada, que eles vieram com essas informações e a gente deu uma discutida dentro da sala, falando um pouco sobre alavancas de geração de valor, etc. E a grande dúvida era se de fato o iFood tinha comprado 100% das operações. Comprou 100%, fez a operação de forma certinha, agora é aquele trabalho. Vai precisar pegar esse monte de sistema que vem com essas 3 empresas, porque provavelmente deve ter um monte de sistema ali que ainda não foi integrado, e aí eles vão ver se eles vão integrar para conseguir ter um sistema único ou se vão trabalhar com as operações apartadas. Aparentemente no início vai ser dessa forma que eles vão fazer. Vão conseguir segurar o crescimento das empresas que vão entrar no segmento? Provavelmente sim. Surgindo novas notícias, eu trago aqui no BTC News. Então vamos lá, pessoal. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.